Olá, tudo certinho com vocês por aí? Hoje trago para vocês mais um vídeo. Agora a matéria é a justa causa. Claro que vou fazer aquele comparativo que tanto gostamos com filmes que marcaram época para elucidar a questão e tornar o aprendizado mais leve. Para essa questão, a justa causa, trago o filme O Beijo. É um filme nacional, estrelado por Chiquinho Brandão e Maitê Proença, que trata de uma reclamação trabalhista que foi proposta em face de uma tecelagem que dispensou o empregado Norival por justa causa em razão de um suposto beijo na boca que o mesmo havia dado em sua colega de trabalho durante o expediente. E aí, ficou interessado na história do filme? Quer saber se é ou não é justa causa esse tal beijo na boca? Então não sai daí, fica com a gente até o final. Mas antes de começar esse vídeo, já dá aquele like rapidinho aí, e se você ainda não for inscrito no nosso canal, por favor, clica aqui do lado, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que vai acontecer por aqui. O filme é uma comédia e traz um pouco da realidade da justiça do trabalho daquela época, trazendo o tom cômico da situação, contudo não era muito diferente da realidade não. Tinha até os juízes classistas atolados nas cadeiras enormes para que eles não se sentissem inferiores ao juiz togado que ficava no alto, e não tinham muita função também não. Tanto é verdade que o cargo de juízes classistas já foi extinto e não deixaram saudades. Me lembro apenas de algumas figuras que achavam que a vara do trabalho era lugar para causar. Além disso, o filme também fala sobre a morosidade da justiça, que em meio a tantos recursos, acaba não fazendo a justiça que as partes buscam quando ingressam com a reclamação trabalhista. Já adianto que, muito embora pareça que o filme não vale a pena, pois foi essa a impressão que tive em uma primeira análise, o filme é bom e vale uma conferida. O filme completo está disponível aqui no YouTube, de graça. Vai lá dar uma olhadinha. Mas e a justa causa? Cabe ou não cabe nessa situação que apresentamos? Será que um beijo no local de trabalho pode gerar uma justa causa? Essa questão pode ser enquadrada em alguns dos incisos do artigo 482 da CLT? E qual foi o prejuízo gerado para a empresa frente a esse ato? Por certo que para a aplicação de uma justa causa, todos os critérios devem ser observados antes de simplesmente aplicar a justa causa ao empregado. A justa causa é a punição mais grave que existe dentro do contrato de trabalho. E justamente por isso repercute de forma extremamente negativa na vida do trabalhador, que no exemplo do filme, após sua despedida, não conseguiu recolocação no mercado de trabalho e foi vender papelão para sobreviver. Nos dias de hoje, com certeza, além de pedir a reversão da justa causa, pediria indenização por danos morais por todos os prejuízos causados ao empregado. Além disso, o filme mostra logo no início uma cena onde o advogado da empresa carimba na carteira de trabalho do empregado, um demitido por justa causa. Claro que isso hoje é impensável. Não se pode inserir qualquer informação na carteira de trabalho do empregado. O motivo de sua demissão não é importante para aquele documento. Esse ato é passível de condenação a pagar indenização por danos morais à vítima. A justa causa está prevista no artigo 482 da CLT e é conceituado como todo ato faltoso praticado pelo empregado que quebra a confiança e a boa-fé existente entre as partes, tornando impossível o prosseguimento da relação empregatícia. Os atos faltosos do empregado, que justificam a rescisão motivada do contrato pelo empregador, tanto podem referir-se às obrigações contratuais, como também à conduta pessoal do empregado, comprometendo a manutenção do contrato de trabalho. E quais atos que constituem a justa causa? Temos na CLT as seguintes situações. Primeiro, ato de improbidade. A improbidade é toda ação ou omissão do empregado que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando uma vantagem própria ou para outro. Por exemplo, um furto, uma adulteração de documentos pessoais ou documentos da empresa. Segundo, incontinência de conduta ou mau procedimento. São duas justa-causas semelhantes, mas não são sinônimas. O mau procedimento é gênero, do qual a incontinência é uma espécie. A incontinência revela-se pelos excessos, como a falta de moderação na linguagem ou nos gestos, por exemplo. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidades, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. Já o mau procedimento, ele se caracteriza com o comportamento incorreto e irregular do empregado através da prática de atos que ofendam a dignidade dos outros. Terceiro, negociação habitual.
Ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce de forma habitual atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. Quarta situação: condenação criminal. O despedimento do empregado nesse ato só é possível se a condenação for transitada em julgado. E por certo que o empregado, ao cumprir a pena, ele não pode exercer atividade na empresa. Quinta situação: desídia. A desídia é o tipo de falta grave que, na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves que vão se acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isso não quer dizer que uma só falta não possa configurar a desídia. Os elementos caracterizadores são o descumprimento pelo empregado das obrigações que lhe são impostas pela sua função. São elementos materiais, como a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. Sexta situação: a embriaguez habitual ou em serviço. A embriaguez deve ser habitual. Só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço, ou beba durante o serviço. Entretanto, a jurisprudência trabalhista vem considerando a embriaguez contínua como uma doença e não como um fato para justa causa. Então devemos ter cuidado na aplicação desse tipo de justa causa. Por isso, é prudente que o empregador se concentre no sentido de encaminhar o empregado para acompanhamento clínico e psicológico com o afastamento por auxílio-doença e não simplesmente dispensá-lo por justa causa. Sétima situação: violação de segredo da empresa. A revelação só caracterizará a violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. Oitava situação: ato de indisciplina ou de insubordinação. Tanto na indisciplina como na insubordinação, existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação. A desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. Nona situação: abandono de emprego. A falta injustificada ao serviço por mais de 30 dias faz presumir o abandono de emprego, conforme entendimento jurisprudencial. No entanto, existem outras circunstâncias que caracterizam o abandono de emprego. É o caso do empregado que demonstra intenção de não mais voltar ao serviço, por exemplo. O empregado é surpreendido trabalhando em outra empresa durante o período em que deveria estar prestando serviço nessa empresa que ele trabalha. Décima situação: ofensas físicas. As ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. A legítima defesa exclui a justa causa. Considera-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outra pessoa. 11ª, lesões à honra e à boa fama. São considerados atos lesivos à honra e à boa fama gestos ou palavras que importem expor outra pessoa ao desprezo de terceiros ou por qualquer meio magoá-lo em sua dignidade pessoal. Na aplicação da justa causa, devem ser observados os hábitos de linguagem no local de trabalho, origem territorial do empregado, ambiente onde a expressão é usada, a forma de modo como as palavras são pronunciadas, o grau de educação do empregado e outros elementos para entender se ele realmente queria magoar aquela pessoa. 12ª situação: jogos de azar. Jogo de azar é aquele em que o ganho e a perda dependem exclusivamente ou principalmente da sorte. Para que o jogo de azar constitua uma justa causa, é imprescindível que o jogador tenha intuito de lucro, de ganhar um bem economicamente apreciável, e que faça isso na empresa. 13ª situação: atos atentatórios à segurança nacional. A prática de atos atentatórios contra a segurança nacional, desde que apurados pelas autoridades administrativas, é motivo justificado para a rescisão contratual. Contudo, fica o aprendizado de que, para aplicar a justa causa ao empregado, deve-se ter certeza do ato impróprio,
assim como testemunhas para comprovação do referido ato e da gravidade do mesmo, pois bem se sabe que a prova da justa causa é da empresa. Dessa forma, não se pratica a injustiça, nem vamos enfrentar uma reversão dessa justa causa em juízo, pois é a Justiça do Trabalho que efetivamente vai aplicar a punição. É isso, nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar seu like e seus comentários, que serão muito bem-vindos. Além do que, essa interação ajuda no crescimento do nosso canal e que, por certo, se reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.